Hora de conversar com a Mônica Bergamo, são 8h30 agora. A Mônica vai falar hoje sobre as investigações do caso da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Barão, as discussões seguem em torno da morte do Adriano Nóbrega, né, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como miliciano, chefe de um escritório do crime, só para a gente contextualizar aqui, né, quer dizer que ganhou os holofotes antes da sua morte por ter ligação com a família do presidente da República, Jair Bolsonaro. A ex-mulher dele e a filha trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro e ele era também investigado por supostamente participar de um esquema de rachadinhas de salário nesse mesmo gabinete, quando o Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Pois bem, Barão, ao contrário do que defende o advogado do presidente Jair Bolsonaro e do Flávio, o Dr. Frederico Wassef, ele quer a federalização das investigações da morte do Adriano. Ele defende que o caso saia da Bahia e do Rio de Janeiro e que a investigação tenha participação, inclusive, do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro. Pois bem, ao contrário dele, a família do Adriano defende que, por enquanto, o caso permaneça mesmo na Bahia, sendo investigado na Bahia. O que diz o advogado Paulo Catapreta, que defendia o Adriano e agora representa a família? Que, num primeiro momento, ele teve a percepção, né, diz ele, de um certo desinteresse, palavras dele, desinteresse preocupante das autoridades do Rio de Janeiro e da Bahia na investigação dessa morte tão misteriosa, né, Barão? O secretário de Segurança da Bahia, até mesmo o governador Rui Costa, saíram em defesa da operação policial que matou o Adriano, e isso gerou um desconforto, uma desconfiança. A defesa da família queria preservar o corpo para uma nova perícia. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido. Então ele disse que nesse momento houve ali uma ideia de se pedir a federalização, que a investigação dessa morte saísse das mãos das autoridades do Rio de Janeiro e da Bahia. Até que, Barão, anteontem, o Ministério Público da Bahia pediu que sim, que o corpo fosse preservado, pediu que se fizesse uma nova autópsia, novas perícias em armas no local do crime, e a Justiça da Bahia deferiu, concordou com esse pedido. Então, segundo o advogado, quer dizer, passou a haver um alinhamento ali com a intenção dele e a intenção da família, que é de fato fazer uma nova perícia, fazer uma nova autópsia, ver mesmo o que aconteceu, tentar descobrir ou tentar se aproximar mais da verdade sobre o momento dessa morte e aí partir para investigações sobre se havia uma motivação, se houve realmente troca de tiros ou se houve uma execução, por que houve uma execução, quem mandou executar, a quem interessava essa execução. Quer dizer, um cadáver literalmente insepulto, né, Barão? Ele não foi enterrado até agora. A família, no primeiro momento, desejava cremar uma parte da família. Ele está ali, o seu corpo preservado, para que se tente, através do corpo do Adriano, se chegar mais próximo de alguma verdade, Barão. Pois é, ele está no Rio, o corpo dele, ou está na Bahia, Mônica? Pelo que eu estou entendendo, o corpo dele está na Bahia. Na Bahia ainda. E lá será feita uma nova perícia, né? Uma nova autópsia, né? O que eles chamam de uma autópsia independente. Você vai ter aí muitas discussões ainda em torno disso. Quer dizer, a autópsia ela vai mostrar, de fato, se houve, o que houve. Uma autópsia independente vai mostrar de fato o que aconteceu ali, ou se aproximar do que aconteceu naquele momento. Quer dizer, foi uma mega operação policial, uma mega perseguição. A polícia disse que ele atirou e houve confronto, e aí eles reagiram, mas o que de fato aconteceu ali? Era razão para matar? Não tinha como preservá-lo vivo? Lembrando que o advogado, né, dele, logo depois... Está no Rio, viu, Mônica? Chegou a informação que está no Rio, viu? Está no Rio de Janeiro, então me enganei aqui. Mas o fato é que está lá, não foi enterrado, né? Sim, foi um erro meu aqui. Mas o fato, você se recorda que quando ele morreu, logo depois de ele ter morrido, o advogado falou que ele, Adriano, tinha dado um telefonema para o advogado falando que o advogado falou que ele tinha que seria recomendável ele se entregar, e ele disse que não, que se ele se entregasse, ele seria morto, né? Então, por que isso? O advogado também não sabe explicar, diz que ele não entrou em detalhes, o Adriano. Por que ele seria morto? Por que ele tinha tanta segurança? Por que ele tinha tanta certeza? E por que, afinal, tantos policiais não conseguiram capturá-lo com vida, né, Barão? Bom, a história vai demorar para acabar. É evidente que tem tanto a decisão da Justiça, dessa determinação de um novo exame,
ainda não tinha sido realizado até ontem. Vamos ver se nas próximas horas vão fazer esse novo exame no corpo desse miliciano. E até então, né, as dúvidas permanecem no ar. Muitas dúvidas sobre a morte desse miliciano na Bahia, se foi uma execução, se foi queima de arquivos, se foi uma troca de tiros mesmo, quando ele foi cercado ali na cidade Esplanada. O debate já virou bate-boca envolvendo o governo da Bahia, o clã Bolsonaro, e vamos nessa. Você teve, lógico, quer dizer, o Flávio Bolsonaro chegou numa atitude assim bem surpreendente, né? Ele divulgou imagens do corpo do Adriano, né? Agora o governador do Rui Costa da Bahia está dizendo que aquelas imagens não são do corpo do Adriano. Imagens bem chocantes, assim. E agora, quer dizer, o IML do Rio de Janeiro diz que o corpo dele já está apodrecendo. Quer dizer, um negócio de um horrível, mas que tem que ser dada uma solução, né? Tem que ficar em cima, porque não pode simplesmente aceitar uma versão de que 70 policiais numa perseguição não conseguiram capturá-lo vivo, né? Então, foi realmente um excesso de violência da polícia, foi uma encomenda, foi uma execução, não foi, de fato teve um confronto, quer dizer, nada disso está claro, e é um personagem central, né? Hoje, tanto é que a família do presidente da República fala disso o tempo todo no Twitter, tanto é que isso está mobilizando a família do presidente, está mobilizando o governador da Bahia, então precisa esclarecer aí o que aconteceu de fato. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica, até lá. Obrigada.